Olá pessoal, tudo bem? Graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, triunfando sobre a angústia. O que é a angústia? Como ela assola o nosso coração? Como é que podemos triunfar, vencer, superar a angústia, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Estamos aqui baseados no Salmo 42. Aqui nós vemos o salmista, né? É um salmo didático, um salmo de ensino dos filhos de Corá ao mestre de canto. Eu tenho certeza que através desse lindo salmo, que é um poema hebraico, nós temos lições preciosas para aprender ao nosso coração, tá bom? Então, Salmo 42 diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor e multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, e ao fragor das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus, onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a resposta é, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Nós vemos aqui, né, triunfando sobre a angústia, é o nosso tema hoje, vemos que a angústia é uma realidade universal. Como dizia Søren Kierkegaard, um grande filósofo norueguês, ele diz, a angústia é a vertigem da liberdade. A angústia é a vertigem da liberdade. Já na Bíblia vemos homens como Elias, em 1 Reis 19:4, lá em Jó também, Jó 7:11, e até em Jesus, João 12:27, enfrentando a angústia como um dilema humano, como um desafio que assola nossa alma e nosso coração. Mas o Salmo 42, escrito aqui pelos filhos de Coré, é um manual divino para triunfarmos sobre a angústia. O salmista clama, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E hoje, então, juntos aqui, através desse estudo, descobriremos como é que podemos transformar o desespero em esperança. Como é que podemos transformar o desespero em esperança? Primeiro destaque que quero trazer para vocês, primeiro princípio é como é que funciona essa tal de angústia? Quais são as faces da angústia? Descritas aqui no Salmo 42, de 1 a 4. Primeiro nós vemos como uma sede da alma. Uma sede da alma. O texto diz, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A angústia, ela nasce de um vazio existencial. A alma desconectada de Deus parece um deserto. Como Agostinho escreveu, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. E é uma realidade, o que já dizia um desses pais da fé, no século IV depois de Cristo, o Santo Agostinho, ou Agostinho, tá bom? Segundo, nós vemos que a angústia é um peso das lágrimas, é o peso das lágrimas. As minhas lágrimas têm sido meu alimento, diz o salmista no verso 3, de dia e de noite. O salmista aqui é zombado por um mundo que pergunta, onde está o teu Deus?
Sua dor é agravada pela saudade da comunhão e intimidade perdida com seu Senhor. No versículo 4. A angústia não é pecado, mas sim um sinal de que a nossa alma clama por socorro. Não a negue, pelo contrário, traga a luz. Você precisa de ajuda, da ajuda de Jesus e de pessoas que Jesus também enviar na sua vida. Em segundo lugar, vemos um diálogo da fé contra a angústia. Como é importante esse bate-papo da fé contra a angústia. O Salmo 42 menciona isso, versículos 5 e 11. Primeiro surge a pergunta que cura, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Várias vezes nós vemos isso nesse salmo, né? O salmista, ele não ignora a sua dor, ele a confronta. E é interessante, a fé não é ausência de luta, mas a presença de Deus na luta. Vou repetir, a fé não é ausência de luta, mas a presença de Cristo na luta. E depois, logo em seguida, depois da pergunta que cura, nós vemos a ordem que restaura. Quando ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui está o grande segredo. A esperança ativa. Espera, do hebraico yahal, que significa tensionar-se para frente, como um arco pronto para lançar a flecha. É o louvor que temos como arma secreta, que silencia o desespero da nossa alma. Lá em Atos 16, 25, foi o que vimos com Paulo e Silas, ali no meio da angústia, aprisionado numa recâmara profunda, dentro de uma prisão, debaixo de um castelo, presos numa tora de madeira, com correntes e cadeados. Nós vemos Paulo e Silas louvando e adorando, porque o louvor é uma arma que silencia o desespero da nossa alma. É interessante, como Jó, né, que no lixo ali declarou, eu sei que meu Redentor vive, mesmo sofrendo, mesmo passando aquela situação terrível, em Jó 19, 25, ele diz, né, surge a esperança vivificadora, eu sei que o meu Redentor vive. A fé, ela fala a alma e não os sentimentos, por isso precisamos ter esses diálogos entre a angústia e a fé. Terceiro pontinho que queremos trazer para você, terceiro princípio, as âncoras para a alma atribulada. As âncoras, quais são as âncoras para uma alma atribulada? Primeiro, lembrarmos da graça de Deus, a memória da graça. Quando ele diz no versículo 6, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão. Aqui o salmista está recordando os grandes feitos do Senhor no passado. E recordar os feitos do Senhor no passado é um antídoto, é uma vacina contra o medo, contra o pânico, contra o desespero. Israel venceu os filisteus quando Samuel ergueu a voz dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. E também colocou ali naquele lugar uma pedra de memória, para que todos os filhos de Israel lembrassem essa vitória extraordinária que Deus havia dado ao povo de Israel sobre os filisteus. Outra coisa importante é a profundidade da comunhão. Um abismo chama outro abismo, diz o versículo 7. Ou seja, as ondas da angústia, elas são fortes, mas mais profundo ainda é o oceano do amor de Deus. Romanos 8, 38 a 39. Cristo desceu ao abismo da morte para nos resgatar de lá. As ondas do amor de Deus, o oceano do amor de Deus é maior do que qualquer medo, tormento, angústia, dor ou tristeza da nossa alma. E por último vemos a certeza da aliança. O Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, diz no versículo 8. Deus não promete ausência da noite, né, do dia escuro, da noite escura da alma, mas sim a sua presença conosco diante da noite, do dia escuro, da noite escura da alma, do momento difícil que estamos vivendo. A sua fidelidade é a nossa canção de vitória. Salmo 32, versículo 7. E em quarto e último lugar, o triunfo em Cristo. Como é que podemos triunfar em meio à angústia?
Primeiro, Romanos 8, 35 a 37, fala sobre essa vitória, e essa é a vitória que vence o mundo. Nós vemos ali que em Cristo Jesus nós temos a vitória, graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador. E também 1 João 5 fala sobre isso, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a angústia redentora de Jesus é um exemplo de como podemos triunfar em meio à angústia. No Getsemane, Jesus viveu a angústia suprema, o ápice, o clímax da sua angústia, em Lucas 22, 44. Seu suor tinha sangue, e ele nos comprou o direito de dizer: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, conforme Paulo relata em Romanos 8, 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Repita comigo, dizendo em voz alta, com o coração cheio de fé, mesmo em meio à tristeza, angústia e à dor, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a esperança que não desaponta é Jesus de Nazaré, porque ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Em Cristo, a angústia não é o fim, mas o solo onde a minha fé, a sua fé, crescerá, florescerá, amadurecerá. Como diz um grande pensador cristão, Deus não nos livra do vale, mas nos carrega no vale em seus braços cheios de amor. Então, para concluir tudo, do abatimento ao louvor. Como é que podemos passar do abatimento ao louvor? O Salmo 42, ele termina com o mesmo refrão do início, mas agora com uma declaração de vitória. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A angústia não tem a palavra final sobre a sua vida, nem o medo, nem o tormento, nem a tristeza, não. Então, se a sua alma está abatida, fale com ela, ordene, espera em Deus. E lembre-se das misericórdias passadas de Deus. Louve a Deus, mesmo na noite escura da alma. Agarre-se a Cristo, que triunfou sobre a cruz, para que você triunfasse sobre a angústia e o medo. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, porque ele tem cuidado de vós. Cristo vai cuidar de você. Por isso, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Cristo cuidará de você. 1 Pedro 5,7. Então, que a nossa oração seja: Senhor, ensina-nos a trocar o peso da angústia pela leveza da tua presença. Que a nossa alma, mesmo no vale, cante: ainda que eu ande pela sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deus não erra ao permitir o vale. Ele usa o vale para nos mostrar que ele é o caminho. Assim como o ourives, que mantém o metal no fogo até ver o seu rosto refletido nele, Deus nos molda na fornalha da angústia até refletirmos Cristo na nossa vida e no nosso coração. Um hino, recomendado para você é o hino Sossega e Sabe que eu sou Deus, da harpa cristã. Então lembre-se, que Deus nos fortaleça para triunfarmos, não apesar da angústia, mas através da angústia. E que Deus nos dê força, nos capacite e nos tire de toda e qualquer mazela de alma, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para Maria Pereira, a Ellen que está aqui, a Revelin Duarte, o Durval Rossi, a Mase Atleta, Eliane Pacheco, a Kesley Yara e todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você. Venha nos visitar, venha estar conosco, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, na área central de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, em frente ao Nitron Anhanguera. Estamos aqui de braços abertos para te receber com muito carinho, com muito amor, toda quarta-feira, às 20 horas e também no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas. 9 horas da manhã e às 19 horas. Eu tenho certeza que Deus tem algo lindo, maravilhoso, precioso para fazer na sua vida. Que Deus nos abençoe, que você tenha um ótimo final de semana na presença do Senhor e que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amém? Grande abraço. Quem chegou agora no finalzinho está aqui, né, à sua disposição esse vídeo. Que Deus abençoe. Um grande abraço, Ellen. Saudade de você também. Vocês fazem muita falta. Você e toda a tua casa, tua família, tua tia, teu tio. Todos vocês são preciosos para nós. Um grande abraço. Deus os abençoe. Amém.